Então vamos lá, gente. Quero ler aqui para vocês, chamar primeira pessoa, Kelly Teixeira, esposa do Eurico, mãe dos filhos Elion e Heitor, possui o título de músico prático, produtora fonográfica, fonoaudióloga, pós-graduada, meu Deus, é muita coisa, pós-graduada pela Fiocruz, doutoranda pelo mesmo programa, mestre em biociências, gente, até me perdi aqui, professora de canto há mais de 27 anos e idealizadora do projeto Imersão Vocal, que eu conheço de pertinho, né? Depois ela vai comentar aí um pouquinho. Então vamos dar uma salva de palmas para Kelly. Vamos lá, vamos seguir aqui que eu vou chamar as outras duas amigas aqui. Érica Teixeira, cadê, gente? Espetáculo, filha do Deus Altíssimo, pode aplaudir. Esposa do Ricardo, mãe do Felipe e da Alícia, graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Gestão Escolar, mestre em Educação pela UFRJ, doutora... Gente, é muita coisa, vamos lá. Doutoranda pela UFRJ, enfim, tem uma série de informações aqui, né, amiga? Se a gente for ler, é muita coisa. Gratidão, palmas para a Érica também, gente. Já vou até descendo para ficar por aqui. E, por último, não menos importante, quero chamar aqui Samira Marques. Palmas, por favor, gente. Samira Marques é serva, esposa do Cláudio, mamãe da Pérola, psicóloga nas horas vagas, né, gente, que ela colocou aqui. Ai, gente, bacharel em psicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela PUC, formação em terapia cognitivo-comportamental, colaboradora da especialização de grupo de obesidade e transtornos alimentares. Então, gente, psicóloga aí de longa estrada também. Já fiquem no radar aí. A gente vai trocar algumas ideias aqui. Esse mini podcast, ele na verdade está separado aí em 3 bloquinhos. São 3 perguntas gerais que a gente vai colocar aqui para que a gente possa ouvi-las. Aquilo que elas têm de experiência em consultório, experiência em escola, em atuação, que eu acredito que vai cooperar muito com vocês. Então, para a gente começar aqui, eu já vou colocar aqui algo que vai somar muito. A primeira pergunta vai ser a seguinte: nós temos o podcast com o tema música, educação e saúde, algo que passa por todos aqui de alguma maneira, né? Então vamos lá, bloco 1, música como ferramenta no desenvolvimento. Vou começar por lá, pela Kelly falando, pode se apresentar, falar mais alguma coisa e já coopera aí. Bom, gente, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, né, já estou aqui muito emocionada, porque estou vendo a Brenda aqui frutificando com muitas pessoas aqui, que ela pode estar sendo como uma árvore frutífera, né? Está alimentando a muitos aqui, agora até de outros estados. Que alegria. E eu não posso deixar de falar, né, que a primeira vez que eu olhei para a Brenda, ela estava ali no meio de uma multidão na igreja, com uma sandalinha parecida com aquela ortopé, pequenininha. Tem coisa que a gente não precisa comentar, ela tinha, né, gente, ela tinha um violão rosa, que ela jurava que ela ia tocar ele. Pois é. Ou de repente tocou, nem sei. E ela, de repente, lá no Adical, que era um ensaio que a gente tinha dos adolescentes, isso tudo veio à minha memória, eu vendo ela aqui com os bateristas, né? E ela chegou de frente assim para a bateria e falou: tia, será que eu posso sentar ali e tentar ver se eu consigo tirar algum som dali? Aí eu falei: pode, meu amor, vai lá. Eu era assim, porque eu não tinha muito conhecimento musical também. Eu falava: pode ir. Deixava as crianças mexendo nos instrumentos e elas iam desenvolvendo. E a Brenda sentou e eu falei assim para ela: faz assim, chá com pão, chá com leite, chá com pão. E ela começou a fazer de imediato. Eu falei: nossa, menina, é fera, hein? E acho que um mês depois ela já estava me substituindo no grupo MC, que é um grupo lá da igreja de instrumental, né, que eu tocava bateria, olha isso. E Deus está levantando ela. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder colaborar nesse momento, né? E também perpassei depois, né, por uma estrada aí na fonoaudiologia. E voltando aqui à pergunta, né, ao tópico, dizer o quanto a música ela é importante,
né, para a fonoaudiologia no sentido do processamento auditivo central, né? É a parte que a pessoa ela recebe os estímulos, né, no caso os sons, e ela consegue processar ali no cérebro, né, os toques, as partes mais pontuais, o agudo, o médio, o grave, e isso traz uma sequência no ritmo, na prosódia, na fala da criança, na entonação, na interpretação, na expressão, como a música colabora, né, de uma forma assim, multifacetada. Então, assim, para a fonoaudiologia, a música é um excelente instrumento terapêutico para que possa ser trabalhado com essas crianças, adolescentes e jovens. Show, show. E vocês percebem aí que ela está falando a nível de desenvolvimento, em uma comunicação, desenvolvimento na relação com os pais, em casa, na escola. Nada do que a gente faz de conexão com a música é inválido com o pensamento técnico que a gente vai tocar em uma banda, ou que a gente vai tocar numa igreja para aqueles que fazem parte. Não. A gente consegue perceber isso sendo muito ativo no nosso dia a dia. E aproveitar e estender a mesma pergunta. Música como ferramenta no desenvolvimento. Fica à vontade, minha amiga. Gente, bom dia. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu sou Érica, alguns já me conhecem de outros territórios, outras vivências, né? Eu sou pastora do Projeto Vida Nova também. Estou ali com a minha plateia, meu fã-clube, minha filha Alicia, de 3 anos, meu marido Ricardo, meu filho Felipe hoje não pôde estar com a gente, mas Felipe foi o primeiro aluno da Brenda com 2 aninhos. Tem história. Não vou expor a Brenda, né? Mas me lembro da Brenda com vestido de princesa andando pela igreja. Ou seja, ainda bem que ela não quer me expor, gente. Nossa. Falando isso, dá para perceber assim, quantos anos a gente tem assim de caminhada, né? Mas para a gente remir o tempo também e para aproveitar ao máximo aqui o que a gente consegue colaborar. A música enquanto ferramenta de desenvolvimento. Eu atuo na área da educação há mais de 20 anos, né? Hoje faço doutorado na UFRJ também na área da educação e tenho me especializado em estar com professoras e professores das infâncias do Rio de Janeiro. Hoje eu trabalho como formadora e mentora de professores na Secretaria Municipal de Educação do Rio. E atuo com professores de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? Na faixa etária lá de 1 aninho até 5 anos de idade. E quando a gente pensa em música, a gente pensa em música enquanto linguagem, né? Enquanto linguagem de comunicação, enquanto linguagem de desenvolvimento. A gente pensa, né, nessa música que está no nosso cotidiano o tempo todo. A gente canta para os bebês na barriga. A gente não precisa ser músico para cantar para os bebês. A gente ganha uma autoria quando a gente é mãe, né? Que a gente inventa várias canções. A gente percebe isso com a Flávia, né, gente? Com a Cris, a gente percebe isso. Então eu quero falar dessa música como linguagem universal. Essa música que está no som da natureza, que está nos sons do corpo, né? O nosso corpo produz sons, produz silêncios, e às vezes a gente escuta os sons do corpo, mas a gente não escuta os silêncios. E trazendo uma abordagem para a área da educação, quando a gente pensa na educação das infâncias, a gente vai pensar em que criança é essa que a gente está falando hoje em dia. Antigamente a gente pensava numa criança que era uma folha em branco, né? A gente tinha essa ilusão de que a criança era uma folha em branco e que a gente ia lá imprimindo aquilo que a gente desejava naquela criança. Hoje em dia a gente já vê que eles já saem da barriga batendo os olhinhos e cheios de vontade. Então a gente já vai pensar nessa criança como um sujeito de direitos, que nas suas relações, nas suas interações, ele vai construindo conhecimentos a respeito de si, vai interagindo com relação à sociedade, né, a todo o artefato cultural que a gente tem, e a música e os sons eles estão relacionados a isso. Essa criança que é sujeito de direitos, que tem direito a conhecer-se, a explorar, a se expressar, quando a gente pensa em termos curriculares para a educação da primeira infância, a gente pensa que a gente tem alguns campos de experiência. Quando a gente fala em campos de experiência, a gente vai entender que essa criança ela aprende por 2 mecanismos básicos, que são as interações e são as brincadeiras. Quanto mais você consegue com a criança pequena, com a criança neurotípica, ferramentar essa criança de interações e brincadeiras, mais você alimenta as condições que ela tem de aprendizagem. Então, quando a gente pensa nesses campos de aprendizagem, nesses campos de experiência, a gente tem um campo que se chama traços, sons, cores e formas, dentre tantos outros.
Quando a gente pensa em sons, a gente vai pensar em estimular essa criança a partir de ouvir o seu próprio corpo. Quais são os sons que o seu corpo produz, né? Quais são os sons que a natureza tem? Como a gente usa o nosso corpo para desenvolver percepções a respeito do mundo, a respeito de si, para que a gente consiga interagir com a gente, com o outro e com a sociedade que está ao nosso redor. Então, quando a gente pensa nesse som que essa criança emite, que não é só o som da fala, mas é o som, às vezes, do ruído, às vezes da melodia, né? Aquele som do embalar a criança, a nossa cultura tem muito isso, do acalanto, da cantiga de ninar, da cantiga de roda. A gente entende que promovendo essas experiências, a gente está ampliando o repertório dessa criança e possibilitando possibilidade de aprendizagem. Gente, caramba, espetáculo, muito bom. E assim, um ponto que a Érica falou, que eu quero ressaltar aqui a vocês, que é algo que mobiliza muito também o Instituto, é fazer uma correlação com a demanda de atípicos. Coisas que há anos atrás, né, Érica, você pode falar muito bem também? A gente não tinha uma capacitação dos profissionais para que pudessem lidar com essas demandas, que é algo totalmente comum hoje nas escolas, totalmente comum hoje em cursos, e isso é muito legal, porque falar sobre aprendizagem, a gente está falando sobre todos nós sermos esponjinhas que em qualquer fase da vida a gente consegue absorver alguma informação, aprender e desenvolver aquilo. E aí, continuando aqui, quero falar com a Samira. Mesma pergunta, Samira, pela sua visão como psicóloga, música como ferramenta no desenvolvimento. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Fico muito animada, né, quando o assunto é conhecimento, então fico bem eufórica. Trabalho lá no Centro de Cidadania, né? Cheguei agora, né, na Igreja Cara de Leão, então a gente se conheceu lá. Então, falando um pouquinho, né, da parte da psicologia, em concordância com as minhas duas colegas, eu trouxe duas imagenzinhas que eu... Pessoal, aí conseguiu colocar? Tá vendo? Para a gente entender um pouquinho como é que é a formação de memórias, né? Como a nossa amiga falou muito bem aqui, o ser humano ele vem já com algo pré-pronto. E aí o bebê, quando ele nasce com muitos neurônios. Esses são os neurônios, né? Parece um monte de bichinhos aí, né? Eu chamo ele de bichinhos. Eu gostaria da outra imagem, se pudesse. Tem a outra? Acho que vão colocar aí. Então, o que é um neurônio? O neurônio, né, são esses bichinhos aí que todo mundo tem e todo bebê nasce com muitos deles, com a capacidade de aprender o que quer que seja. Então, o bebê ele nasce com aquilo dali, né, aquela quantidade de neurônios, e aí ele, de acordo com a cultura, de acordo com a época de vida que ele nasceu, de acordo com o momento de vida dos pais, ele vai aprendendo tudo aquilo dali. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente chama, né, acontece algo que a gente chama de poda sináptica. O que é isso? Né? Ali por volta dos 2 anos, e também acontece a segunda ali por volta da adolescência, 12, 13 anos, que é onde o cérebro ele tira tudo, ele pega todos aqueles neurônios, isso, esse daí, que não foi usado na aprendizagem dele, e ele joga fora. Então, o neurônio, ele tem essas perninhas aí, né? Essas perninhas se conectam com a perninha de outros neurônios, que aí vem, né, dá o sinal que a gente chama de sinapses. O que são essas sinapses? É onde que gera aquele sinal, né, que a gente chama de neurotransmissor, e esse neurotransmissor vai gerar um hormônio. E esse hormônio é o que a gente conhece de hormônio da felicidade, hormônio do estresse. Então, a gente acaba se comportando de acordo com o que a gente aprende. E voltando um pouquinho, né, eu quero falar um pouquinho agora de física. Porque quando a gente fala de música, a gente fala de vibração. Então, tudo, né, tudo vibra, tudo emite uma onda. E essa vibração se torna em frequência. E essa frequência acaba, né, se tornando, tem uma cadeia, uma cadência, né, tem
uma dança, né? E algo coordenado. Então, quando a gente fala um pouquinho, né? Não sou física, nem é minha área, mas é só para a gente entender um pouquinho. Essa vibração, né? Que a gente, por exemplo, daqui é o microfone. Então, quando a gente cria uma memória, a gente cria uma memória que a gente chama de cognição, que são com os sentidos. São os 5 sentidos. Então, isso daqui é o microfone, eu toco o microfone, eu cheiro o microfone, eu posso sentir o gosto do microfone. E no cérebro, isso é memória. Então, essa perninha desse neurônio, agora eu quero a outra imagem, por favor, se conecta com outro neurônio e cada vez mais que você for usando aquele pensamento e aquele comportamento, a tendência é dessas ligações se reforçarem, né? Quando a gente usa um objeto, a tendência é ficar cada vez mais fraco, cada vez mais velho, mas os neurônios não. Eles se tornam cada vez mais fortes. É como se a gente estivesse andando numa floresta, por exemplo, né? A gente anda, usa mais esse caminho e esse daqui nem tanto. Qual o caminho que vai ter menos mato? Que a gente usa mais. E aquele que tem mais mato, a gente não anda ali, o que acontece? A poda sináptica pega, joga fora e você acaba esquecendo, aquilo que a gente chama de esquecimento. Então, coisas da sua infância que você não usa, realmente você vai esquecer, porque não faz sentido você ter conscientemente o número da padaria ali da esquina o tempo todo. Então, o seu cérebro vai pegar e vai colocar ali as conexões mais usadas para você ter consciente. E a música, ela traz algo para a gente que é muito interessante, que ela nos ajuda, né, nessa parte aqui do cérebro, essa parte aqui da frente, que é onde que a gente tem o nosso juízo de valor, é o nosso raciocínio crítico, onde a gente aprende, onde a gente consegue organizar, planejar, coordenar o movimento, e aí acaba, né, que a gente tem o resultado que a gente precisa através do comportamento, né? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha com pensamento, sentimento e comportamento. Então, se você sente algo, se você sente uma vibração, o seu corpo vai sentir aquela vibração, que vai gerar um neurotransmissor, que vai gerar um hormônio, que vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento. E a música ajuda, né, na memória e no foco, né, que ajuda a coordenar, para a pessoa realmente calcular aquilo que ela vai fazer. E isso é bem legal que ela está falando, porque, gente, se a gente for parar para pensar, os mais novinhos que são alunos, aqueles que são mais maduros, né? Não vou falar mais antigos, mais maduros aqui, o que vocês percebem muito, por exemplo, quando eu estou na aula com vocês? Muito a questão do comportamental. Isso também está relacionado ao modelar. Então, quando a gente fala, ó, levanta a mão direita, quantos aqui viram enquanto a gente estava tocando, que em alguns momentos eu só fazia assim, para dar a intenção, porque o aluno estava aí modelando o meu comportamento. Então, a gente tem uma correlação hormonal com uma correlação daquilo que a gente está tendo de visão, pela prática e a vivência que a gente está tendo ali naquela experiência. E aí, seguindo para o bloco 2 aqui, a gente tem uma segunda pergunta, né? E aí eu falo sobre isso como uma importância nos dias atuais. Tecnologia, comunicação e ambiente familiar, seja qual for a estrutura de família que a gente esteja presenciando naquele momento. Eu quero perguntar, pode começar com a Kelly, a gente vem vindo assim, né? Qual é a importância dessa interação, pais, filhos, mães, e o desenvolvimento correto, que eu digo na tecnologia? Vamos estruturar aqui a pergunta. Quando eu falo no campo da fonoaudiologia, o que você percebe quando você está atuando que a tecnologia influencia na comunicação das pessoas? Vamos lá. Então, quando a gente se relaciona com alguém, a gente tem a fala, uma pausa para outra pessoa falar. Enquanto ela está falando, a gente está pensando para a gente poder devolver aquela fala. E assim é a conversa, assim acontece. Quando a gente está sendo estimulado extremamente por telas, né, videogames também, toda essa questão de mídia que a criança fica olhando, né, eu estava até ali meditando sobre isso, porque até a respiração é alterada.
a pessoa começa a perder aquela pausa respiratória, porque ela começa a ver aquilo ali, ela não tem uma pausa para ela dar uma devolutiva. Então, a criança vai se acostumando, os neurônios vão parando de ter esse hábito, né, do retorno, do processamento que eu estava falando, né, porque eu estou ouvindo alguém, eu estou processando aquilo ali para poder dar uma devolutiva. Então, não tem isso na tela, você está vendo direto. E tem crianças que vão cada vez passando mais rápido. Eu não sei se vocês já viram, mas tem casos que as crianças elas não conseguem ver vídeos mais de 1 minuto. Elas veem e vai passando. Não, vê um pouquinho. Então, já está acontecendo ali um processo contínuo, só de uma fala inicial e assim vai. E aí, estudos contam que tem crianças que começam a entrar com ansiedade, com processo de ansiedade, porque elas não conseguem ter um ritmo prosódico para falar, para ter a pausa e para respirar. Então, elas entram nesse problema, vários problemas de linguagem, né? Até apraxia. Né? E aí tem crianças que entram numa crise de ansiedade contínua e começam a fazer uso de medicações, quando de repente existem tantos meios terapêuticos como a música que podem estar interferindo positivamente nesse processo da criança. E é importante que os pais saibam, né, que é necessário dar limite. Né? É necessário para quê? Para que a criança ela não vai entender isso. Mas se você tirar um momento, lá em casa a gente, aproveitando aqui para falar, né, a gente tem sempre um momento que a gente vai lanchar a mesa. Que legal, aí, gente, os papais aí fiquem ligados. A gente vai lanchar, porque a gente começou a perceber isso. A gente tem aquele aplicativo que trava, né? Você põe lá o tempo que seu filho pode mexer, ele aí é travado, e a gente fala, olha, agora nós vamos ter o nosso momento aqui de qualidade de lanche. A gente vai, mãe, sempre eles queriam estar no celular ou no videogame. A gente para e a gente começa a conversar, né? Esses dias eu estava falando com eles, o que é o Natal para você, Leon? O que é o Natal, Heitor? E eles, não sei. E, de repente, a gente começa a falar, né, com eles sobre a Bíblia. Aí o papai fala, a mamãe fala, agora você vai orar. E aí ele vai e ora, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mamãe, tem que ter Senhor, meu Deus e meu Pai? Eu tenho que ter Senhor, meu Deus e meu Pai. Pode ser, meu filho, o que você achar melhor. E você deixa a criança colocar para fora o que ela está pensando ali, e você só vai estimulando o que ela está falando. E aí ela vai começando a ter aquele momento ali. Daqui a pouco, você vai ver que a criança ela volta para você com que ela refletiu sobre aquilo, em algum outro momento, e você fala novamente, e isso vai desenvolvendo o quê? O diálogo entre família, que é uma coisa que tem se perdido nesses últimos dias, né? Tem pais que não sabem a cor que o filho mais gosta, tem pais que não sabem, por quê? É tudo tão corrido, e esse tempo nunca existe, e o filho começa a se acomodar na tela, e começa a desenvolver tantos transtornos. Então, assim, para fonoaudiologia, é muito importante que haja esse estímulo dentro de casa, não só aqui. Claro que é excelente a música, inclusive Heitor vai voltar também, se Deus quiser. Mais uma, gente, 2026 está cheio. E ele está sentindo muita falta, a gente sente a falta, né? Porque além de ser uma disciplina para concentrar e tudo mais, é também a relação, né, com outras pessoas, com outros amigos, e às vezes eles ficam muito isolados dentro de casa, às vezes pela periculosidade, pelas questões dos pais, e acabam tendo o que de alternativa? Só a tela. Então a gente precisa gerar isso enquanto pais, combatendo esse sistema que está vindo interferindo muito nessa questão. Não tenho tempo. A gente tem que aprender a administrar esse tempo para desenvolver os nossos filhos. Muito bom. E aproveitando, a Érica já pode seguir nisso, um ponto que foi falado ali, a questão de como isso pode desencadear uma falta de disciplina. Porque a gente vê esse resultado aonde? Nas escolas. A gente vê esse resultado aonde? Na relação com as famílias, com pai, com mãe, com vó, a indisciplina, às vezes é uma demanda de respeito que alguns alunos têm uma dificuldade de submeter, alguma ordem, algum direcionamento. Fala um pouquinho, minha amiga. Bom, vamos lá. Eu acho bacana a gente contextualizar essa tecnologia no espaço-tempo presente, né? E quando a gente para pensar na infância, tô olhando as carinhas aqui, ó, a maioria é 45 mais igual a mim. A Cris não, tirando gente. Ela os tá alunos. Ele tá 30-15, que ela falou.
quando a gente pensa na nossa infância, né, e a organização do nosso tempo, né, como é que era a nossa rotina, eu lembro que a gente tinha o show da Xuxa de manhã. Quantos são da época do show da Xuxa comigo? Quantos tomavam café da manhã com a Xuxa? Igual a mim. A gente tinha aquele horário do desenho de manhã, que era o nosso horário de tela. Acabou o horário de desenho, você não tinha mais um outro horário com uma programação específica para crianças. Hoje a minha filha, ela fala assim, mamãe, quero Netflix. Aí a gente liga a Netflix, ela fala, esse eu não quero, hoje eu quero assistir esse. E isso pode ser 7 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da manhã. A criança tem acesso ao tempo todo, né, a esse estímulo que hoje a tecnologia traz. Quando a gente pensa em estudo geracional, a gente vai ver que os nascidos de 1997, 99 para cá, são uma geração que já nasceu completamente imersa na tecnologia e na internet. É verdade. Né? Na minha época, para a gente falar com... Eu tenho uma amiga que mora fora, mora nos Estados Unidos. Para a gente falar, Fernanda, para a gente falar com ela, a gente mandava uma carta, esperava 30 dias a carta chegar lá, ela responder em 30 dias, a carta voltar. Hoje eu estava falando com a Kelly, que a gente também é amiga de alguns anos. Falei, eu falo com a Fernanda todos os dias. Por quê? Porque a tecnologia, ela traz algumas facilidades. Então, como é que a gente vai pensar na tecnologia hoje? A gente não vai voltar à época do show da Xuxa, que a gente só tinha aquele horário. A gente não vai voltar. Né? O mundo tem caminhado progressivamente, algumas coisas para o bem e outras coisas para o mal. Então, eu gosto de pensar na tecnologia como aquele peixe que a gente vai lá e come a carne dele, e a gente despreza as espinhas, a gente despreza o rabo, a gente não demoniza a tecnologia, porque Perfeito. a tecnologia ela é um instrumento poderosíssimo, pedagógico, de ampliação de conhecimento, de ampliação de repertório, de conhecimento de mundo. Né? Então, a gente precisa começar a entender, nós pais 45 mais desse tempo, dessa geração pós-moderna, como é que a gente lida com isso? Porque é uma coisa que, daqui para frente, a gente não retorna para o show da Xuxa, embora tenha muita saudade daquele tempo, a gente tem outros desafios. Hoje a escola tem pensado a respeito disso, com legislações, a gente tem uma legislação federal que proíbe o uso de celulares nas escolas, exceto para emergências ou para fins pedagógicos. A tecnologia ela é potente, ela é um instrumento bacana, de aprendizagem, de tessitura de conhecimento. Hoje em dia as informações, você tem muito mais acesso. Antigamente a gente ia fazer um trabalho de escola, a gente ia na biblioteca, né? Hoje em dia a gente pergunta para o ChatGPT. Hoje em dia, minha filha viu eu abrindo meu celular, ela falou, mamãe, vamos conversar com o ChatGPT? Porque até a minha criança de 3 anos entende que a tecnologia é uma ferramenta poderosa. Mas o nosso desafio, não sendo prescritiva, não trazendo receita de bolo, a gente tem que ter esse cuidado, né? Cada realidade é uma realidade, cada convívio familiar e cada contexto familiar é mas trazendo para a nossa realidade pessoal e refletindo dentro da nossa casa quais são os limites e como a gente pode fazer disso uma ferramenta poderosa. Gente, até agora eu não dei espaço para palmas, né? Vamos bater palmas para elas todas, porque elas estão arrebentando. Muita informação e informação que traz conhecimento de uma linguagem fácil, né? Todo mundo está conseguindo compreender. E aproveitando, seguindo aqui com a Samira, um ponto que foi falado aqui, eu gostaria de ressaltar, é a questão como as pessoas não sabendo utilizar a tecnologia, você pode abordar da maneira como você quiser, mas traz isso, às vezes, até no dia a dia como um vício. E é isso que acontece muitas das vezes nos atendimentos, talvez. Você pode relatar, né? Sim, completando aí, complementando o que os colegas disseram maravilhosamente. A terapia, a gente, né, no contexto de consultório, a gente lida com os exageros, com os extremos. Então, o problema não é o celular, o problema é o tempo que a gente dedica a ele e dedica aos nossos filhos, né? Deixa com que eles façam uso, né? Sejam expostos a isso. Então, realmente, de fato, a tecnologia ela veio para ficar, mas sendo que o problema não é o celular. Será que você, enquanto pessoa, enquanto pais dessas crianças, porque nós somos esses pais, se essas crianças estão expostas, quem deixa? Então é algo social, né? Eu super entendo, compreendo que hoje em dia está tudo muito rápido. Às vezes a conta, né, do mês não fecha. Então a gente vai trabalhando e trabalhando. Então é algo maior do que nós, se a gente olhar nesse contexto de capitalismo, né? Mas aí a gente fala da prioridade. Eu falo isso muito com o meu marido, o homem mais lindo aqui, Cláudio. Então, eu falo muito com ele no contexto de quando a gente vai ler a Bíblia ou vai ler algum livro, eu falo, pega a Bíblia de
papel. Ah, mas que não sei o quê. Eu só olho assim para ele, você sabe que você é muito bem treinado, porque sua mulher te treinou maravilhosamente bem. Então é exatamente isso. Por quê? Porque o cérebro, ele é preguiçoso. Ele quer economizar energia, porque energia para ele é sobrevivência. Então a gente sempre vai buscar pelo caminho mais fácil. Mas aí a gente entra num contexto de é fácil hoje. Aí eu deixo hoje, eu deixo amanhã, eu deixo depois. E aí quando a gente vai ver num contexto de longo prazo, aquele comportamento já se estabilizou, já formou, né, como eu mostrei ali, os neurônios, e aí cada vez mais a tendência é repetir. Por quê? A gente tem no cérebro um sistema que a gente chama de sistema de recompensa. Porque o cérebro, ele é movido pelo prazer. Por que do vício? Né? Porque o cérebro, ele pede aquela substância e ele vai produzir no nosso corpo uma química para querer mais e mais daquela substância. Mas a vida não é só prazer. Tem muita gente que fala assim no consultório: Samira, mas eu não gosto dessa palavra de processo. É isso que a gente vai trabalhar. Vem com raiva mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma cultura muito baseada no imediatismo. Hoje em dia, então, pior ainda, isso daqui, gente, ó, acostuma, habitua e é muito rápido. Então, você ficar ali, vamos colocar aí uns 20 minutos, já prejudica. Então, o objetivo é você dar uma olhadinha, vai, muda, já faz outra coisa. Por quê? Aquela química vai sendo produzida em você e cada vez mais o seu organismo vai entendendo. Isso daqui é o correto. É o que a gente chama de referência. Eu não tenho dúvidas de que cada um aqui vai conquistar o seu objetivo. Mas o que é mais lindo é o que você aprendeu no processo. Então, se você puder, como adulto e até mesmo como criação de filhos, filho, faz isso para a mamãe e para o papai. No final, você vai ter uma recompensa. Deixa um tempo. Minha mãe fazia isso. Ela falava assim, e eu sempre fui muito esperta, eu sempre obedeci, né? Claro que tinha lá os momentos de desobediência, mas eu saquei nela. Ela vai me pedir alguma coisa e ela vai me dar alguma coisa. Olha isso. E aí chegou um momento da minha adolescência que ela falou: tá aqui, mas eu não vou te dar agora. Aquilo dali me quebrou. Hoje em dia eu entendo, justamente por quê? Porque a gente faz, quer, mas não, o objetivo é fazer, compreender e respeitar o processo, porque os detalhes estão no processo. E às vezes a gente só quer o prazer. E o prazer, ele habitua, acaba, e a tendência do cérebro é pedir mais o quê? Mais. Aí é onde que a gente chama de vício, né? Então, a tendência é adiar cada vez mais esse prazer. Não que você vai esperar eternamente, mas o imediatismo, ele prejudica muito. Aí que abre os quadros dos transtornos, né, que a gente tem visto nesse século, depressão e ansiedade. Por quê? Porque é muito prazer, é muita coisa, e o cérebro acaba não querendo esperar. Então, um vídeo de 1 minuto, 30 segundos, angustiante, no YouTube, né? Eu já vi que tem a opção 3 de aceleração. Eu disse, gente, se eu não consigo ouvir na 2, que dirá na 3. Então, cada vez mais o seu corpo vai pedindo, a gente vai vivendo tudo que tem para viver, e chega uma hora que não tem mais nada para viver. Aí vem a depressão, porque depressão e ansiedade são prima-irmãs, tá? Normalmente, como quando um tem uma, tem a outra. Então, o que vai mudar é o plano de fundo, porque a ansiedade, a pessoa, né, ela está acelerada, o corpo já foi com Deus, a química já foi com Deus, e aquela aceleração é aquele perigo, aquela sensação de morte, pensamentos, né, de morte, e aí acaba que o corpo, ele não sabe esperar. E a ansiedade, né, basicamente falando, né, o nosso corpo, ele age como luta e fuga. Então, ele te prepara numa situação que ele interpreta que é perigosa, ou ele te prepara para lutar ou para fugir. Então, na ansiedade, não precisa ter uma causa. O corpo já está tão acelerado que você está tranquilo num parque de diversões, ele vai lá e puf, já liga lá o sininho dele, lá o alerta dele, e você já sente lá tudo, a tremedeira, os sintomas, e aí acaba que você não quer, a pessoa não quer aquilo.
E aí ela fica, né, aí desenvolve, vem os sintomas depressivos, justamente porque ela tenta socializar, não consegue, ela tenta trabalhar, não consegue, tenta estudar, mexe no foco. E o contrário da depressão, a pessoa ela quer fazer as coisas, quer socializar, aí vem a ansiedade, que também, né, diz para ela que ela está em perigo, e aí fica nesse ciclo de prazer, né, que aí realmente o nosso objetivo, pelo menos eu, quanto profissional, não falo de imediato, né, antes de fazer uma avaliação bem profunda de uso da medicação, mas a medicação é muito importante, né, principalmente no nosso meio evangélico, porque eu vejo que é um artifício, né, que a nossa sociedade, né, quanto cristãos e como pessoas também, se lá atrás, se hoje o ensino, né, o conhecimento, a educação, dependendo do lugar, ela já é precária. Imagine no passado. Então, a gente vem com pensamentos e crenças que, se a gente olhar com um contexto de o que vão pensar, eu não preciso disso não, é algo que o diabo quer que você realmente acredite nisso. E aí algo que é benéfico, que é como uma ferramenta no processo terapêutico, que vai beneficiar, que vai acelerar a sua melhora, né, a sua cura, e a pessoa fica ali fechada para aquilo. Então eu, quanto profissional, eu não indico, né, para o profissional psiquiatra de cara. Realmente tem pessoas que conseguem fazer, né, ali a terapia, organizar direitinho, lidar com as suas emoções, pensamentos e comportamentos, mas tem casos que sim, é muito mais benéfico e acelera, e a pessoa não fica naquele sofrimento eterno, né, lutando sozinha. Muito bom, gente. E assim, fazendo um acréscimo nisso daqui, eu tenho muitos alunos aqui. Quantos já conversaram comigo em momento de aula? Alguns são um pouquinho tímidos, alguns têm um pouquinho de preocupação, mas quantos já conversaram comigo e falaram assim: tia Brenda, eu não estou conseguindo dormir. Brenda, eu não estou conseguindo ter paciência com a minha mãe. Falando assim, de forma normal, eu não estou dizendo que são crianças não, tá? 20 anos, 30 anos, cara, estou muito estressado, cara, a escola está me matando. Mas por quê? Porque o momento de fuga que essa galera tem, às vezes é aliviado com o telefone, só que na verdade não é um alívio, é só uma potencialização das preocupações, da angústia, da ansiedade. Então isso dificulta o sono, que dificulta o processo de aprendizagem, que gera frustração e vira uma bola de neve que no final das contas a pessoa fala: eu não estou me relacionando bem, o meu problema é com a minha mãe. Na verdade não, às vezes é só um uso de tela excessivo que prejudica todo o processo de rotina daquela pessoa. E aí, para a gente arrematar aqui e já caminhar para fechar esse momento, tem uma terceira pergunta que aí eu quero que tragam bastante aqui uma demanda sobre a parte musical. Por quê? Quando a gente fala sobre saúde emocional, todo mundo já vai para a linha de: mas eu sou saudável, eu estou bem, meu colesterol está legal, está tudo certo. E como é que vai fazer? Como é que vai acontecer? Não é sobre essa demanda quando a gente diz a nível metabólico ou a nível de hormônios e tudo mais. A gente está falando mesmo sobre uma consciência, até mesmo nas relações. E aí quando eu pergunto saúde emocional, a comunicação e trilhas sonoras, eu percebo muito isso permeando essas áreas de atuação no ensino, seja ele na parte da fono, quando a Kelly, por exemplo, está atendendo as pessoas lá no PAD, né? Nessa parte da clínica da família, na parte do atendimento psicológico, na escola. Como que a música coopera para facilitar a comunicação das pessoas de uma forma muito prática? Eu quero que cada uma fale e traga um arrematar a nível de saúde. Como que isso coopera para essa parte aqui, para as pessoas saberem lidarem com os dias atuais. Então, Kelly, pode falar aí? Bom, como é que eu vou resumir tanta coisa boa que a música traz, né? Pensando na vivência que eu estou tendo, né? Eu tenho uma paciente que ela é oncológica, né? Ela tem 14 anos. O sonho dela era cantar. E ela tem uma ventilação mecânica, ela tem traqueostomia, né? Ela está fazendo quimioterapia constantemente.
E eu coloquei, a gente tentou colocar a válvula de fala, não conseguimos. E ela ama música. Então, eu falei assim para ela, qual é a música que você mais gosta? E aí ela falou aquela, eu vaguei o mundo lá fora. E aí a gente colocou, a mãe dela tem uma televisão bem na frente do leito dela, e aí ela colocou, e ela começou, que ela tinha pouquíssima força, né, quase não falava. E eu comecei ali naquele movimento ali, eu falar para ela, olha só como é que é minha barriga, e botava a mão nela, olha a sensação tátil, ela ouvindo a música, ela começou a ter ritmo, porque a ventilação mecânica, ela espera o vento entrar para ela tentar falar alguma coisa, então é um outro ritmo diferente do nosso, mas aí ela escuta a música, e assim, inacreditavelmente, ela conseguiu adequar a ventilação mecânica ao ritmo da música. E hoje eu tenho aqui, eu acho que uns 2 ou 3 vídeos, se eu soubesse eu até colocaria ele para vocês verem, que ela está falando no mesmo volume de fala que a gente, sem válvula de fala, sem nada. Nossa, ela conversa, ela se expressa, ela começou a emitir expressões faciais. Inacreditavelmente, na última ressonância, o tumor estava estagnado e, assim, agora a gente está observando a possibilidade de ela estudar com a tecnologia. Ela tem um aplicativo que ela vai piscar e ela vai digitar. E aí ela canta, prossegue cantando, cada vez a gente canta mais, e ela está conseguindo desenvolver uma série de resistências, inclusive musculares no seu corpo, que é o diafragma, ela consegue conversar, dialogar, agora até brincar. Ela produz novos movimentos no leito dela, faz unhas. A gente está conseguindo humanizar de uma forma incrível. Né? Trazendo lá para o SEDTEA, que é uma área da clínica da família que eu comecei a atuar há pouco tempo, a gente observa, né, que o contato com esses pacientes se inicia muito com a música. A gente tem lá uma musicoterapeuta, que eles entram, ela já está com o violão ali, é uma sala sensorial, né, cheia de almofadas, formas geométricas, cores, brinquedos com números, e aí eles entram e a gente já começa a cantar. Bom dia, amiguinho, como vai? Tanta. Bom dia, amiguinho. E aí vai, oi, tudo bem? Aí toca, né, o toque, e aí eles começam a brincar, e teve um menino que eu descobri, né, eu comecei a fazer os sons do balanço, começamos a trabalhar onomatopeias, né, e aí ele começou a ir no balanço, lá tem um balanço, ele vai para frente e vai para trás. E aí eu vou pegar você, vamos contar, 2, aí ele, 3, e associando ao ritmo da música, como que isso traz uma concentração na hora que eles estão ali, que eles nem percebem. Né? Uma criança que tem disfluência, né? Se você começar... disfluência é a famosa gagueira, né? Mas existem outros tipos de disfluência também. Mas, especialmente essa, se trata de um bloqueio na circulação do cérebro que é identificada e não tem cura. Então, a gente ensina na fonoaudiologia a monitorar para que na hora que vai ocorrer esse bloqueio, o paciente já saiba monitorar e coordenar para que ele não fique ali bloqueado na fala. Então, o ritmo é um dos instrumentos terapêuticos para que essa criança não venha evoluir, ainda que não seja gaga, mas se você percebe que ela demora muito para falar, ou ela fala muito rápido, ela não tem uma cadência correta, a música é um instrumento excelente. Então, em vários, se não em todos os momentos da nossa terapia ali, a gente usa a música. E, assim, falar um pouquinho, fantástico. Eu botei os exemplos aqui para tentar, fantástico. Porque é fantástico. A música realmente veio do céu. É verdade. Pode seguir, minha amiga. O que você me diz? Bom, vou tentar responder a sua pergunta com o repertório que eu tenho na área da educação, porque eu não sou da área da saúde. O que eu tenho é a vivência prática com bebês, com crianças pequenas, né, com professores, a experiência na gestão de escola, enfim, o que a gente observa, além da experiência na área da educação de forma geral. A gente entende, né, a música enquanto linguagem como uma linguagem também de autorregulação, uma linguagem, né, onde a criança se expressa, onde ela também se comunica. E o que a gente percebe que, especialmente nas escolas da primeira infância, a música ela é muito utilizada, não de forma aleatória, porque quando a gente entrega lá uma criança ou um bebê na sala de aula ou na escola, qual
qual é geralmente a atividade que a professora está fazendo? Uma rodinha com uma música. Quando a professora vai transicionar para uma outra atividade, está numa atividade agitada e vai passar para uma atividade calma, o que a professora usa? Música. A música. Quando a professora vai fazer o repouso daquela criança, vai colocar as crianças lá para tirar o soninho, fazer aquele momento de descanso, o que a professora usa? A música. Quando a gente pensa em trilha sonora, quando a gente pensa em melodia, quando a gente pensa, né, no repertório que a gente usa, existe uma intencionalidade quando a gente faz aquilo. Perfeito. Quando a gente quer, né, quando a gente intenciona uma atividade, que é uma atividade mais agitada, você vibra com a criança lá no alto e faz ela viver aquela emoção musical, porque a música vai te despertar em diferentes sentidos, e a criança vai responder àquele estímulo. Quando é para uma atividade calma, da mesma forma. E aí eu vou contar uma experiência como mãe. Na creche da minha filha, a professora coloca aquela musiquinha instrumental, deliciosa, docinho para dormir. Aquela brilha, brilha, estrelinha. Todo mundo já conhece essa música. Você bota a musiquinha, a criança já vai, né? E aí ela estava com muita dificuldade para dormir em casa. A gente tinha uma outra rotina com ela, que é diferente da rotina da creche. E a gente cansado, querendo dormir, nada da Alicia dormir. E aí a gente pensou, vamos usar a estratégia da creche. Vamos colocar a música e vamos deixar o ambiente silencioso para ver o que acontece. Gente, quando a gente colocou a música, que ela escutou a música, ela não queria dormir. Ela colocou a mão no ouvido e começou a gritar assim, essa não! Essa não! Por quê? Porque ela associou aquela música ao momento do sono. Gatilho, né? Então, isso que você fala de modelar o comportamento, né? De trazer uma autorregulação. A gente, quando a gente está num momento bacana ou ruim, a gente sabe qual é a trilha musical que a gente quer escutar. Todo mundo tem uma playlist, Lá né, em amiga? casa eles sabem. Todo mundo tem a sua playlist. Quando eu boto uma determinada playlist, meu marido já fala para meus filhos, tua mãe não tá bem, não. E isso é importante para a comunicação, né? Às vezes a gente quer falar e a gente não consegue expressar com palavras, mas o ritmo, o som, não necessariamente a letra cantada, te desloca para um outro lugar. Então, na área, né, da autorregulação, na área educacional, escolar, a gente tem usado a música como esse instrumento. Gente, espetáculo. Para fechar, vamos lá, minha amiga, dê o seu parecer. Então, quando a gente fala de música, né, a gente fala de vibração, e é importante a gente também falar um pouquinho dos hertz. Perfeito, perfeito. Então, existe, né, uma regra, não sei, que as pessoas vão fazendo a música, por que, né, a gente ouve aquela frequência junto com a letra, e às vezes nem tem letra, e a gente já está chorando, já está emocionado, porque é justamente, né, aquilo que a colega falou, é o estímulo. Então, não necessariamente aquele estímulo vai ser um estímulo que tem um significado bom, ou ruim. Então, a música, né, antigamente tinha-se a ideia de quem ouvisse Mozart, Chopin, né, ficava mais inteligente. Mas não é só, né, esse estilo musical, mas todo estilo musical que para você tem um significado bom, justamente pela frequência, né? Se eu não me engano é de 432, né? E também tem a de 528, que é uma frequência, são frequências que tem um meio que um estilo angelical, uma coisa meio assim, mas para mim já teve um significado ruim. Eu não gosto de ouvir. Tem gente que se acalma. Eu gosto de ouvir outros ritmos. Essa semana mesmo eu recebi uma notícia, fiquei muito ansiosa, comecei a ouvir, estava com uma dor no estômago e a dor parou, sumiu. Porque, de fato, eu comecei a pensar, né? Porque para o cérebro, você pensar naquela situação, você lembrar de algo do passado, você planejar algo que você vai fazer no futuro, para ele está vivendo. Ele faz como se você estivesse vivendo aquela situação no momento. O cérebro, ele é muito lindo, né? Ele guarda muitas informações, mas ele também é muito bobinho. Porque se você acreditar como verdade absoluta naquele pensamento, ele vai trazer todas as sensações, tudo como se você estivesse de fato naquela situação. Então, realmente, né, a nossa mente ela tem um poder muito lindo. E falando, né, completando, a gente fala, né, do significado através da modelagem e da modelação, que são diferentes. São similares, mas são diferentes. A modelagem, né, é uma repetição de movimentos, de coisas, onde a pessoa vai, né, imitando até chegar numa meta.
A modelação já é algo que a gente vai na expressão facial, né, na imitação. Se você fizer algo para um bebê, mesmo ele não sabendo de nada, ele vai repetir. Justamente porque é a capacidade que a gente tem de comunicação. A gente olha para aquele bebê e diz, nossa, que lindinho. Então, é sociabilização, o bebê vai imitando, né, e ele vai aprendendo para conseguir socializar, conseguir entender, né, essa cultura, entender aonde que ele está inserido. E aí a gente acaba entendendo, né, sobre o significado dessas músicas, que não necessariamente vai ser algo bom. Então, se você está triste e você ouvir uma música triste, você vai ficar mais triste. Então, o objetivo é, se você está triste, coloca as melhores músicas. Que aí não é um pensamento positivo, né? Ah, vou pensar só no positivo. Não. Mas se você quer melhorar, você precisa colocar uma frequência que vai te animar. Então, né, eu estava vendo, né, as falas de alguns médicos que receitavam, né, algumas músicas, né, no tratamento oncológico também é muito usada, justamente porque ela traz essas conexões, elas trazem, né, aquelas memórias boas, trazem esperança, e esses hertz, né, acabam trazendo uma vibração que são compatíveis com a saúde. Né? Então a gente encontra na natureza, a gente, enfim, encontra nas músicas, e acaba que o humor melhora, né? Lembra que eu falei que a gente sente essa vibração, tem gera um neurotransmissor, gera um hormônio, e é exatamente assim. Então, se você escuta coisa ruim, triste, você vai ficar triste. Agora, se você escutar algo melhor, você vai ouvir algo melhor. Na terapia, eu uso muito a música para decorar. Então, tem gente que tem uma deficiência em entender certas coisas, então a gente usa para decorar, para poder entender, né? E até realmente quem tem uma gagueira, né, uma disfluência, quando está cantando, né, não é que ela para, porque ela já sabe, o cérebro já sabe, sim, né? É o caminho, e né? já sabe, ela vai direto. Então, a memória, né, a música, ela ajuda muito na memória e nos estímulos. E não é um estímulo hoje, é um estímulo pelo resto da vida. Então, a gente vê, né, no contexto até de crianças neuroatípicas, né, tem crianças que têm neurônios a mais, né, como crianças com autismo, crianças com TDAH, que no caso, né, que não tem uma estimulação adequada, então eles não têm a deficiência, né, da dopamina. Então, o nosso objetivo é a cada vez mais treinar essas crianças. É um treinamento que vai pelo resto da vida. Então, tem gente, né, nossa cultura imediatista, acha que fez hoje, até mesmo com crianças neurotípicas. Ensinou hoje e a criança vai aprender? Não, não vai. Ela vai aprender ao longo da vida, reforça, até o final. Né? Até chega um momento onde a criança ela já tem uma base ali de conhecimento, mas a aprendizagem, gente, é pelo resto da vida. Deus não se limita à nossa limitação. Se você precisar desacelerar, desacelera, mas se você tem nas suas mãos algo, Deus vai te usar, né, nesse algo. Se você é muito lentinho, Deus vai te trazer, e se você é muito acelerado, você vai voltar. Então, é algo que a gente chama de adaptação. Né, que a gente tem a neuroplasticidade, né? Ela não é milagrosa, mas a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro se adaptar. Tem os 5 sentidos. Eu estou me segurando o microfone. Então, se eu perder no meu cérebro, tiver uma lesão e perder, né, essa estrutura do toque, eu ainda vou continuar sabendo que isso é microfone. Eu talvez não vou aqui, não sei o que é. Mas se eu olhar, se eu sentir o cheiro, se eu, enfim, experimentar, eu vou saber que isso é um microfone, que é onde o cérebro, mesmo que aquela área esteja lesionada, ele vai se adaptar, né? Como eu falei, ele é lindo e vai fazer outros caminhos para a pessoa se desenvolver, né? E não parar aquilo do que ela aprendeu. Muito bom, gente. E para a gente fechar aqui, nós estamos, graças a Deus, certinhos na nossa programação. Vamos fazer logo agora, ao passo que a gente vai terminar aqui as nossas graduações. Eu quero dar a última palavrinha para que vocês possam se despedir e, se for necessário, fazer um complemento de alguma informação. Não, é porque enquanto ela estava falando ali, a gente vai lembrando de uma série de coisas, né? Dá vontade de falar. O que acontece? A bateria, né? Trazendo aqui o foco, né? E observando, a Brenda deve estar ensinando isso para os alunos, né?
na verdade é como se a sua mente tivesse dividida ali em 4, porque uma mão faz uma coisa, a outra faz outra, o pé faz uma coisa, outro pé faz outra coisa. Então tem ali a coordenação motora. A gente chama de coordenação motora fina, que é a forma como você coloca ali, é a mesma forma que você tem que ter um certo jeitinho para segurar. Você não pode bater de qualquer jeito, tem a munheca. Então existe o movimento de pinça, que é um movimento que a gente também usa, né, especialmente para trabalhar no transtorno do espectro autista, crianças que chegam muito bruscas, vai fazer as coisas, não, a gente vai trabalhando com movimentos de pinça. Então a bateria tem tudo isso, e a gente na música chama a bateria de coração, né? A gente fala que a bateria é o coração. Desenvolvendo uma sensibilidade. Isso que eu ia falar, a sensibilidade da criança, ela fica mais acentuada, e também a criatividade. Porque a criatividade no repertório da fala daquela criança, a criatividade quando ela vai brincar, quando tem uma brincadeira simbólica, né? Porque geralmente as crianças atípicas, elas têm essa dificuldade, né, do simbólico, do que acontece naquela rotina para ela trazer para uma brincadeira. A questão da tela não permite que a criança tenha uma criatividade, porque ela está o tempo todo ali já tendo a ideia pronta. Ela está tendo a ideia pronta ali o tempo todo. Então, ela não tem a oportunidade dela criar. E agora, voltando aqui, como a bateria é um instrumento realmente do céu, terapêutico e muito bom. Eu estou até pensando em voltar também, porque eu estou precisando. Gente, como é que faz? Quem me ensinou agora quer aprender, gente? Eu estou precisando de uma bateria, gente. Espero ter podido contribuir da melhor forma possível. Qualquer coisa, podem me procurar também no Instagram. E a gente também trabalha com atendimento online também. Grata. Muito bom, já vou bater palmas aqui para Kelly, né, gente? Muito bom. Suas palavras, minha amiga. Gente, também agradecer, né? É um privilégio estar aqui compartilhando conhecimento, porque quando a gente comunica, a gente também é nutrido daquilo que a gente, né, está falando, e colaboração com os colegas. Agradecer a confiança, né, a parceria de sempre, pode contar comigo sempre para o que precisar. E falando, né, que cada um de nós é um ser único, né? Deus nos fez assim, que bom. A gente não precisa competir com ninguém, nem se comparar com ninguém. E aí, quando ela estava falando ali, né, falando de algumas referências, né, Mozart, Chopin, que são referências eurocentradas, né, referências bacanas e que a gente reconhece o valor e a potência, mas também entender que a gente tem potência nos nossos territórios, né? A gente tem aí a potência da periferia, né? Do funk, de tantos outros ritmos que, quando muito bem explorados, também colaboram para esse desenvolvimento. E quando a gente está aberto a isso também, né? O rap, tantos outros ritmos que a gente vai se apropriando, a gente também vai adquirindo conhecimentos a partir, né, dos nossos territórios, das nossas vivências, né, das nossas referências. Então, a música enquanto expressão, enquanto mecanismo de comunicação, enquanto ferramenta de comunicação, aquilo que você mais se identifica, aquilo que você mais consegue expressar, aquilo que você pensa, aquilo que você sente e o que o teu corpo quer comunicar, não importa qual é o ritmo, o que importa é que a gente, de alguma forma, na nossa singularidade, nas nossas subjetividades, a gente consiga adorar a Deus em todo o tempo. Muito bom, gente. Palmas para a Érica. Muito bom. E para fechar, Samira, faça a sua colocação aí. Quero agradecer mais uma vez, né? Sempre bom compartilhar conhecimento. E a mensagem final que eu tenho, né, enquanto a música como instrumento de transformação, eu também levo como sentimento, né? Um instrumento de sentimentos. Eu lembro que eu estava, né, num momento muito ruim da minha vida, de depressão no auge, e na minha antiga igreja eu também ministrava louvor. Então eu pensei, né, estava vindo a próxima música que era Recebe a cura. E aí como que eu vou cantar isso se eu não tenho cura, se eu não tenho? Então, naquele momento, eu só tinha 2 caminhos, ou ficar ali ou sair correndo. Decidi ficar, fui com medo mesmo. E naquele momento, conforme eu fui ministrando a igreja, eu também fui sentindo aquilo dali e fui me enchendo. E ali, de fato, começou o meu processo de cura, né? Então, a igreja, né, começou a ser envolvida, começaram a ser cheios do Espírito Santo. Então, a música, ela tem esse poder, né? Se você vai num lugar onde está todo mundo
estranho. A música ela tem esse poder de transformação. E sejam exemplos para os seus filhos. Sejam exemplos. Se vocês não souberem, não tiverem o que dizer, peguem uma música, porque muita gente consegue se comunicar, né, com uma música e fala, eu não sei escrever, não sei falar, então só se comunique com uma música que ela vai sim trazer toda a mensagem que você quer. E estou aqui para tirar qualquer dúvida, conhecimento, e me encontrem lá no CCVN se precisarem. Gente, eu estou aqui olhando e é muito legal, porque nós conseguimos, assim, em um tempo muito curto, a gente sabe que não tem como aprofundar. Vejam quanto conhecimento essas mulheres têm, elas podem nos acrescentar. E em tão pouquinho tempo, nós já conseguimos trazer coisas que são da nossa realidade, são do nosso cotidiano. Todo mundo aqui, sem dúvida, se encaixou em alguma experiência, em alguma vivência. Nossa, preciso diminuir meu tempo de telefone. Caramba, tem que rever isso com meu filho. Gente, quer dizer então que eu falei assim com a minha mãe e com meu pai porque eu estava estressado, porque juntou tudo. Então, a gente consegue trazer isso independente de idade, tá? Pequenos, adultos, jovens, tudo isso coopera para o nosso crescimento. Então, eu queria que vocês aplaudissem essas mulheres aqui. Foram incríveis.